falar a sua poderosa palavra. Quero convidar vocês, irmão, a abrir a Bíblia Sagrada no texto. Está lá no capítulo 9 do livro de Samuel, né? Segundo livro de Samuel, capítulo 9, um texto bem conhecido. O título aqui diz: A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Capítulo 9, vou ler, irmão, texto um pouco extenso. Vamos ler alguns versículos aqui para tomarmos esse texto por base. Diz assim o primeiro versículo: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostou com o rosto por terra, e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e de contínuo teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Amém, irmãos? Não vamos ler o resto do texto, não é? Mas vamos aqui falar algo aqui dentro que o Senhor nos permitir, dentro desse texto sagrado. Queridos irmãos, o texto em apreço que nós acabamos de ler nessa noite vai contar-nos, né, ou narrar-nos aqui um fato ocorrido na vida do rei Davi, o segundo rei da nação de Israel. Não precisamos aqui falar, né, nem enfatizar que o primeiro rei foi o rei Saul, não é? Todos os irmãos conhecem bem a história. A Bíblia diz, irmãos, que o segundo rei que o Senhor levanta é justamente o rei Davi, salmista Davi. Alguns textos que ele fazem referência na Bíblia Sagrada, texto vai nos dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas quando nós lemos esse texto, nós vamos ver que ele tem três personagens principais. O primeiro aqui, que nós vamos aqui destacar, é justamente o rei Davi. A Bíblia diz que quando ele é constituído rei sobre toda Israel, se você voltar alguns capítulos do livro que nós lemos, você vai ver que Davi, ele não reina sobre Israel. Primeiro ele reina em Hebrom durante 7 anos, e quando ele é constituído rei sobre toda Israel, a Bíblia diz que Davi brota no seu coração 2 desejos. O primeiro desejo, você vai ver, é dele trazer novamente a arca do concerto, a arca da aliança, está lá no capítulo 6, versículo 11, para próximo da sua administração,
Porque Davi, ele sabia, irmãos, que para ter uma boa administração, uma boa gestão, ele sabia que o mais importante não era apenas assumir o trono, nem ter na sua mão o cetro de rei. Davi sabia que para ter sucesso na sua jornada diante de toda a nação, era necessário que a presença de Deus estivesse com ele. Para nós sermos bem-sucedidos em qualquer área da nossa vida, nós precisamos que a presença de Deus seja conosco. E Davi entendia bem o que era andar com a presença de Deus, porque ele tinha uma experiência acerca disso. Ele sabia que para vencer ursos e leões, para derrubar gigante, não precisava apenas ser habilidoso com uma funda. Ele sabia, aleluia, que o que o ajudava era justamente a unção de Deus. Desde o dia em que o profeta Samuel derrama a botija de azeite sobre a sua cabeça, o Espírito de Deus passou agora a acompanhar a Davi na sua jornada. Davi resolve trazer a arca da aliança, aleluia, para junto de si, porque ele sabia, aleluia, que precisava da unção de Deus. Quando eu falo isso, irmãos, eu acho interessante, porque tem alguém que acha, aleluia, que para ser bem sucedido basta apenas estudar. Estudar é primordial, estudar é importante. Tem alguém que acha que para ser bem sucedido ele precisa ter um intelecto afiado, né, irmão? Precisa ser uma pessoa muito inteligente, ter alguns diplomas, alguns canudos de formação, aleluia. Mas nós sabemos que se a boa mão de Deus não for conosco, nada do que nós fizermos, aleluia, terá pleno sucesso. Para ser um bom pregador não basta apenas estudar, entender de teologia, precisa também ter a unção de Deus sobre a sua vida, amém? Aleluia. Para ser um cantor bem sucedido não precisa apenas fazer uma faculdade de canto, entender, aleluia, de música, não, aleluia, não basta apenas gravar CD. Também para ser bem sucedido precisa que a unção de Deus esteja sobre a sua vida, porque a Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. Davi, aleluia, resolve trazer a arca da aliança para junto da sua administração. Mas Davi, aqui no texto que nós lemos, nasce outro desejo no coração do rei Davi, que é cumprir com aleluia, uma aliança, com um voto, com um pacto que ele havia feito com o seu melhor amigo, que era o príncipe Jonatas, filho do primeiro rei de Israel, o rei Saul. Se você pegar aí alguns capítulos, alguns versículos, aleluia, voltando lá para o livro de 1 Samuel, você vai ver que eles fizeram um pacto e uma aliança, porque Jonatas sabia que Deus havia tirado, aleluia, o reinado da casa de Saul e havia de entregar a Davi. E eles fizeram um pacto, uma aliança, quando Jonatas ainda estava vivo. E ele disse: olha, Davi, quando assumires o trono, quando tu chegares no trono de, aleluia, de Israel, se houver alguém vivo da minha descendência, usa com ele de beneficência da parte de Deus, usa com ele de misericórdia. Quando Davi assume o trono, irmãos, nós podemos aqui destacar algumas qualidades boas acerca do rei Davi, e uma delas aqui que eu acho interessante quando eu leio o texto, é que Davi, ele resolve cumprir com a promessa que ele havia feito ao seu melhor amigo, o príncipe Jonatas. E por que é interessante? Porque, aleluia, o príncipe Jonatas já não estava mais vivo para ver o seu amigo cumprir com um pacto, cumprir com uma aliança que ele havia feito. E quando eu olho para isto, irmãos, eu entendo, aleluia, que nós precisamos honrar com a nossa palavra.
Nós precisamos, aleluia, dar uma palavra e cumprir com a mesma, ou seja, precisamos ser pessoas de palavras. Vivemos em um tempo, aleluia, em que as pessoas quebram a própria palavra que foi dita. Pessoas, aleluia, que a sua palavra não tem mais valia nos dias de hoje. Pessoas que, aleluia, quando firmam um acordo, precisa ir em um cartório, aleluia, fazer um contrato. Mas nesse tempo aqui, nós vemos que Davi era um homem de palavra. Aleluia, penso eu, irmãos, que ele aprendeu com Deus que ele servia, aleluia, a ter palavra. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver lá no capítulo 1, versículo 18 do livro do profeta Jeremias, que Deus dá uma visão a Jeremias e mostra a ele uma vara de amendoeira. E ele pergunta a Jeremias, de Jeremias, o que é que tu vês? Ele, Senhor, uma vara de amendoeira. E ele diz, Jeremias, tu viste bem, porque eu sou um Deus que velo para cumprir com a minha palavra. Se você ler o livro de Números, você vai ver, capítulo 23, versículo 19, se não me falha a memória, o Senhor também falando, dizendo assim, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, aleluia, não faria, ou falaria e não confirmaria. Jesus no seu ministério terreno, ele disse assim, olha, passa céu e passa terra, mas a minha palavra não há de passar. Davi aprendeu bem com Deus, se ele servia, que o homem de Deus e a mulher de Deus precisa ter palavra, é prego batido e ponta virada. Davi resolve cumprir com a promessa que ele havia feito ao seu melhor amigo. E também aqui, irmãos, podemos destacar outra qualidade em Davi, que é saber ser um amigo, né, irmãos? Porque tem amigo por aí que ele promete algo e não cumpre. Mas Davi, mesmo seu amigo não estando presente ali, mas ele resolveu honrar a memória do seu amigo. A Bíblia diz, Provérbios 17, versículo 17, diz assim, em todo tempo ama o amigo. Coisa boa é ter boas amizades, não é verdade, irmãos? Coisa boa é ter amigo. Tem gente que diz, pastor Cleófas, que é melhor amigo na praça do que dinheiro no banco, não é verdade? Aleluia, e Davi era um amigo fiel. Aleluia, nessa noite, irmãos, eu não sei se você, aleluia, tem bons amigos no seu ciclo de amizade. Aleluia, mas se você é uma pessoa, aleluia, pouco, aleluia, introvertida, eu quero dizer nessa noite que o amigo verdadeiro está aqui nessa noite, neste culto, nessa reunião. Às vezes você é uma pessoa que tem dificuldade em se expressar, em se comunicar. Talvez você até possa achar, aleluia, que você tem poucos amigos, mas nessa noite o amigo fiel, que está conosco em todos os momentos, que não nos abandona, que não nos deixa, que é o quarto homem da fornalha, aleluia, está aqui nessa noite, aleluia, como um amigo fiel. Aleluia. Davi, aleluia, o amigo, aleluia, maravilhoso, e ele resolve cumprir com a sua palavra. Ele reúne alguns dos seus súditos e faz uma pergunta, não é? Faz uma interrogação e diz assim, olha, existe alguém da casa de Saul ainda vivo, para que eu use com ele de misericórdia, de beneficência da parte de Deus? E ninguém, irmãos, soube informar. Mas alguém diz lá, alguém dá a notícia, diz, olha, rei, existe um homem que foi servo de Saul, por nome Ziba. Aleluia, nós vamos chamar ele, porque ele deve ter notícias se ainda existe alguém vivo. E quando eles vão atrás de Ziba, não é? Ziba vem até a presença do rei, o versículo 3. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que o rei pergunta a Ziba, ainda há alguém vivo, não é, da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? E então Ziba,
ele diz ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Irmãos, quando a gente lê esse versículo aqui, e se você voltar aqui alguns capítulos, né, alguns versículos, nós vamos ver que esse moço, que Ziba disse que ele tinha alguém vivo, né, por nome de Mefibosete, estava em Lodebar, em casa de Maqui. Ziba diz que ele é aleijado de ambos os pés, mas esse moço, ele não nasceu aleijado. Se você olhar aqui no capítulo, deixa eu me ver aqui, eu acho que é o capítulo de número 4, versículo 4. A Bíblia diz que essa criança, ele nasceu perfeito, mas a sua babá, quando ele tinha apenas 5 anos de idade, dá uma queda nele e ele quebra os 2 pés e fica aleijado. E cabe a nós aqui, irmãos, né, fazer uma aplicação aqui. É interessante porque a babá, para escapar com vida, quando os inimigos estão invadindo a terra, ela solta a criança e a criança quebra os 2 pés, e nós sabemos que a função da babá é cuidar da criança, não é verdade, irmãos? A babá é paga pelos pais para cuidar da criança, mas a babá, vendo que a criança era um peso, um empecilho para impedir ela de fugir, não é? Com mais rapidez, ela solta a criança e a criança quebra os pés. E fazendo uma aplicação disso aqui, trazendo para o lado espiritual, nós sabemos que alguém com as pernas quebradas, os pés quebrados, não tem como ir muito longe, não é verdade, irmãos? E nós entendemos que na nossa caminhada espiritual, a vontade do inimigo, do adversário, é nos paralisar. E a forma que ele quer fazer isso é quebrando os nossos pés. Se você for ver, aleluia, aqui aquela criança nasceu sabia e perfeita, mas acontece essa tragédia com ela, e trazendo isso para o lado espiritual, tem muita gente, irmãos, com dificuldade de caminhar para a igreja, de caminhar para fazer a obra de Deus, porque você vai ver que a vontade do adversário é parar a marcha da igreja, não é, irmãos? É parar a nossa marcha espiritual. Se você for lá para o livro de Atos dos Apóstolos, irmão, conhece bem a história de Paulo e Silas, não é? Aleluia, quando eles estão pregando na Macedônia, aleluia, e eles são presos e colocados em um cárcere, e os seus pés foram presos em um tronco, para que eles não pregassem mais o evangelho. Nós vamos ver, aleluia, que quando Jesus também é crucificado, aleluia, o soldado romano, né, aleluia, ele muitas das vezes quebrava as pernas do réu que estava na cruz, para que eles morressem mais rápido, dando um golpe de misericórdia. Mas Jesus não tem os seus ossos quebrados, porque havia uma profecia que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Aleluia. Mas nessa noite, irmão, já queria aqui nessa noite liberar uma palavra profética sobre a vida de vocês. O adversário, ele nem vai quebrar as nossas pernas espirituais, nem ele vai parar a marcha da igreja, porque a Bíblia diz que Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. A vontade do adversário é te parar, é te paralisar, aleluia, é parar com uma sua trajetória, mas querendo ele ou não, você vai caminhar algumas milhas na presença do Senhor. Criança teve os seus pés quebrados. Aí Ziba, irmãos, diz para o rei: olha, rei, existe, mas tem um problema, ele é aleijado de ambos os pés. Irmãos, vamos aqui falar um pouquinho acerca de Ziba, né? Falamos um pouco acerca de Davi, vamos falar aqui um pouco acerca de Ziba. Ziba aqui, irmãos, se a gente for olhar direitinho no texto, analisar, fazer o que os pregadores, os pastores chamam, né, de entender o que está nas entrelinhas da Bíblia Sagrada,
nós vamos ver que esse tal de Ziba, ele é um tipo de pessoa mal intencionada. Porque, em primeiro lugar, o rei lhe faz uma pergunta, um questionamento, se havia alguém vivo da casa de Saul. O que era para Ziba responder, irmãos? Apenas que sim ou que não. Era apenas o que o rei queria ouvir. Mas o que é que Ziba diz, irmãos? Existe um, mas é aleijado de ambos os pés. Irmãos, se a gente parar aqui para refletir, né? Para tentar entender o texto sagrado, nós vamos logo entender que Ziba queria tirar Mefibosete de cena, não é? Por quê? Porque ele diz, olha, tem, mas aqui eu vou parafrasear, eu vou usar as minhas palavras, mas não serve para nada, irmãos. Naquele tempo, ser aleijado de ambos os pés, não podia nem se alistar para o exército, não é? Aleluia, teria dificuldade para muita coisa. Então Ziba estava aqui querendo descartar Mefibosete, na nossa linguagem, dar um canto de carroceria em Mefibosete, tirar Mefibosete de cena e provavelmente entrar aqui no lugar de Mefibosete. Irmãos, e o interessante que eu acho é que existem muitas pessoas nos dias de hoje parecido com Ziba, pessoas que querem tirar a nossa pessoa de cena. Como assim? Vou explicar. Nós vamos ver aqui que, em primeiro lugar, quando o pai de Mefibosete morre, né, o príncipe, e o avô também, ele fica órfão, e ele vai morar em casa de Maquir, ser criado por Maquir lá em Lodebar. Eu entendo que Ziba era a pessoa mais próxima, porque trabalhou para o seu avô, trabalhou para o seu pai, conhecia a criança, ele podia ter adotado a criança. Mas Ziba não faz isso, por quê? Porque Mefibosete não tinha nada para oferecer para ninguém. Ele ficou, vamos usar a expressão aqui, deserdado. Ele não tinha nada para oferecer para Ziba. E Ziba é o tipo de pessoa que só joga no time que está ganhando, viu, irmãos? Ziba é um tipo aqui de oportunista, aleluia. Então, se Mefibosete não tinha o que oferecer, para aquele que queria uma criança que seria ou representaria para ele, para a sua vida, apenas um peso. E nós também entendemos, irmãos, quando você analisa direito o texto, que o tal do Ziba, ele era o tipo de pessoa também covarde. Por que covarde? Falou mal do pobre do Mefibosete, irmãos, sem ele nunca haver-lhe feito nenhum tipo de mal, não é verdade? Não existe pessoas que são assim, não lhe conhecem, não é? Mas lhe julgam, e além de lhe julgar, ainda falam mal de você, sem conhecer a sua índole, nem muito menos o seu caráter. Querem manchar a nossa reputação. Aleluia. Ziba diz assim, olha, não serve para nada, rei, não presta para nada. Era um tipo de pessoa covarde que quer impedir a bênção de Deus chegar até nós. Mas deixa eu lhe dizer uma boa notícia nessa noite, querendo o diabo ou não, querendo Ziba ou não, Ziba aqui apresenta alguém que não quer ver você vencer na vida, nem você ser abençoado. Querendo ele ou não, ele não vai poder impedir o que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Aleluia! Não vai impedir, irmãos. O rei inteligente não dá ouvido à voz de Ziba. Amém, irmãos? Nós não podemos dar ouvido à voz de Ziba, não é? Porque de vez em quando ela soa por aí. Quando você vê alguém querendo falar mal de alguém, pode ter certeza que é o espírito de Ziba que está lhe sondando. A Bíblia diz que o rei diz assim, olha, mas mesmo assim manda chamar. Versículo 5 diz assim, então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir. A Bíblia diz que o rei mandou, e o interessante aqui, que nós vamos destacar aqui, um ponto interessante, é que quando o rei manda, não é, irmãos? Alguém, aleluia, não sei como, mas quando o rei ordena, alguém vai se esforçar para fazer com que a vontade do rei aconteça.
Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Quando você lê Eclesiastes 8:4, a Bíblia diz assim: porque a palavra do rei tem poder, porque a palavra do rei tem peso, tem autoridade. Quando o rei manda, aleluia, o rei tem autoridade para que a sua palavra, aleluia, quando é ordenada, alguém se esforce para que a vontade do rei aconteça. Aleluia, nessa noite eu quero crer, aleluia, que a vontade do rei para mim, para a sua vida, a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é o que, irmãos? É boa, perfeita e agradável. Aleluia, eu creio que nessa noite, aleluia, é um mandado do rei acerca da minha vida e acerca da tua vida. E tem uma coisa, irmão, mandado do rei para mim, para a tua vida, aleluia, para que algo de novo chegue e aconteça na minha, na sua vida. Aleluia, o mandado do rei, aleluia, para nossas vidas nessa noite, aleluia, para que algo de extraordinário venha nos alcançar. O rei disse assim: manda trazer, manda buscar Mefibosete. Seus súditos se apressam para fazer com que a ordem do rei, aleluia, a vontade do rei, aleluia, ela venha, aleluia, acontecer. Aí a Bíblia diz, irmãos, que eles trazem Mefibosete, e quando ele chega, versículo 7, é aqui que eu quero começar a entrar aqui na vida do segundo personagem, né, de Mefibosete. E a gente podia até dar um tema, né, pastor, para a mensagem, para ficar mais interessante. Aleluia, eu vou dar um tema nessa noite, irmãos. Vou dizer assim, o tema vai ser a mesa do rei, amém? Repita aí comigo para ver se vocês estão gostando da mensagem ou não. Assim, a mesa do rei. Glória a Jesus. Quando Mefibosete chega, irmãos, aleluia, o texto, aleluia, não é muito claro, mas eu acredito, aleluia, que ele foi recebido aleluia, na sala do banquete. Aleluia, a Bíblia diz assim que quando ele chega, a primeira palavra que ele recebe, aleluia, da boca do rei, assim, Mefibosete, né, recebe, ele diz assim: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai. Irmãos, talvez Mefibosete não tivesse entendendo nada, mas ele não sabia que em volta da vida dele havia uma aliança feita que nem ele sabia. Amém, irmãos? Aleluia, você está aqui nessa noite, mas você sabe que acerca da sua vida existe uma aliança, né, que foi feita e firmada, aleluia, lá na cruz do Calvário. Você está aqui porque você também fez uma aliança com o rei. Quando Mefibosete diz: não temas, Mefibosete, porque de certo usarei contigo de beneficência. Certamente Mefibosete, ele foi com temor no seu coração, porque quem sabe ele acharia que o rei mandaria dar cabo da sua vida por ele ser um descendente da linhagem do rei Saul. A segunda expressão que ele ouve da boca do rei diz assim: e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Quando ele diz assim: te restituirei todas as terras do teu pai Saul, aqui nós vemos que Mefibosete recebe do rei uma restituição, não é verdade, irmãos? Porque Mefibosete, nós vamos entender que ele era pobre de marré, não é? Morava de favor na casa de Maqui. Aleluia, para quem procura assim ler e estudar um pouco, vai saber que Lodebar, aleluia, era uma cidade desprovida de riqueza. Aleluia, Lodebar era um tipo de periferia nos dias do rei Davi, onde só moravam pessoas de poucas condições financeiras, e ele estava morando lá de favor na casa de alguém. Mas, irmãos, o que eu acho lindo aqui do texto sagrado é que o Deus que nós servimos, ele é o Deus da restituição. Ele é o Deus, aleluia, que restitui aquilo que foi tirado de nós ou roubado de nós.
Quando nós falamos acerca de restituição, nós vamos ver que na Bíblia Sagrada existe muitos textos que vão falar acerca de restituição. Por exemplo, o filho pródigo, os irmãos conhecem bem a história, aleluia, que é o filho mais novo de uma família, aleluia, que pega parte da sua herança e vai para uma terra longínqua e desperdiça tudo de uma forma errada. Mas quando ele se arrepende, cá em si, ele volta à casa do pai. Quando ele chega lá, o pai lhe recebe de braços abertos, aleluia. Nós vemos que o pai traz presentes para o seu filho, aleluia, porque ele se alegra, porque ele diz que aquele filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quando nós lemos acerca de restituição, também me vem à mente a história de Sansão, que os irmãos conhecem bem a história do juiz Sansão, que foi um dos juízes, irmãos, que mais a Bíblia, aleluia, traz um certo destaque sobre a vida de Sansão. Quem é que nunca ouviu falar acerca desse juiz? Que tinha um dom maravilhoso da parte de Deus, que quando o Espírito de Deus se apoderava dele, aleluia, ele era tomado de uma força sobrenatural e faziam coisas miraculosas que um homem comum não faria. Mas por pecar, mas por ser negligente acerca do chamado de Deus na sua vida, Deus retira dele o dom que Deus havia lhe dado. O Espírito de Deus se afasta de Sansão e ele perde as suas forças. Mas a Bíblia também vai dizer que Sansão se arrepende após ser preso pelos filisteus, e a Bíblia diz que Sansão, aleluia, em uma certa ocasião que ele foi levado como bobo da corte para divertir, aleluia, os príncipes dos filisteus, ele faz uma oração a Deus, e ele pede a Deus que ele lhe restitua o dom que ele havia lhe dado. E os irmãos conhecem bem a história. A Bíblia vai dizer que Sansão mata mais filisteus no dia da sua morte do que em toda a sua vida, porque Deus lhe restituiu aquilo que ele havia perdido. E nessa noite, aleluia, também eu quero deixar uma palavra aqui para o seu coração. Não sei se você perdeu algo na sua vida que você precisa que Deus lhe restitua. Não sei se a sua vida espiritual, aleluia, no princípio ou no início da sua fé você tinha mais ousadia. Não sei se você era uma pessoa, aleluia, vamos dizer assim, que tinha uma vida espiritual com Deus, que hoje você não tem mais. Mas a Bíblia, irmãos, ela diz também lá em Ageu 2:9, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deus nessa noite, aleluia, ele diz para nós em alto e bom som, através da sua palavra, que essa noite é noite de restituição. Não sei se é na tua vida financeira, não sei se é na tua vida familiar, na tua vida conjugal, mas Deus nessa noite está aqui como um Deus que restitui aquilo que foi tirado ou roubado de você. A Bíblia diz, irmãos, que o rei diz: olha, vou restituir todas as terras. Aí ele diz assim: todo e contínuo comerás pão à minha mesa. Pelo menos duas coisas eu entendo aqui, irmão, quando ele diz: comerás pão assentado à minha mesa. Eu acredito, irmãos, que aonde Mefibosete estava, com certeza ele passava algumas privações, inclusive, vamos dizer aqui na área alimentar, não é? Porque o rei disse assim: a partir de hoje você vai comer comigo assentado na minha mesa. E eu acho interessante, porque os irmãos sabem bem e nós entendemos que eu acredito que na mesa do rei, Mefibosete, ele podia escolher o que ele poderia comer ou se banquetear. Amém, irmãos? E pense numa coisa que crente gosta, é de banquete, não é verdade? Mas deixa eu fazer uma aplicação aqui espiritual para você nessa noite. Aleluia, eu também acredito que essa noite, nesta reunião, neste culto, também Deus preparou uma mesa para nós neste lugar.
Aleluia. A mesa, aleluia, ela é espiritual. Aleluia. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, principalmente, irmãos, no Salmo 23, os irmãos conhecem bem. Pode deixar aí, pastor, o marcador, depois a gente apanha. Salmo 23, o último versículo, aleluia, diz assim, eu vou ler para os irmãos, diz assim, o que, irmãos? Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, e você só pega se você quiser, porque eu também, essa palavra é profética. Deus é especialista em preparar mesa no deserto. Aleluia, não sei se você tem passado algum deserto na tua vida, aleluia, mas Deus é especialista em preparar mesa para honrar crente, aleluia. O salmista disse aqui, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Há nessa noite uma mesa posta, irmãos, por Deus neste lugar, aleluia. Eu creio que nessa mesa não vai faltar para nós nessa noite milagre da parte de Deus, providência da parte de Deus para as nossas vidas, aleluia. Se você nessa noite puder contemplar pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais, você já está entendendo que há nessa noite uma providência de Deus para mim, para a tua vida neste lugar. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Pastor, e o que é que tinha nessa mesa? Não é? Havia restituição, não é? Havia nessa mesa providência da parte de Deus para a vida de Mefibosete. Outra coisa aqui que havia, irmão, que está aqui no versículo que nós lemos, havia honra também para Mefibosete. Havia ou não havia? Não é qualquer pessoa que senta na mesa do rei, não é, irmãos? Vocês sabem disso, que quando a pessoa tem posição, tem destaque, você tem que falar primeiro com o secretário dele, para uma audiência, né? Você fala com o secretário, agenda, às vezes para o final do ano, começo do ano, daqui a 2 anos, não é? Quem é celebridade, por exemplo, né? Se uma pessoa, no meio gospel, no meio evangélico, você vai procurar fazer uma agenda com uma pessoa, às vezes é com um ano depois, não é verdade? Você, para falar com algumas autoridades, você tem que primeiro passar no gabinete dele e agendar. Mas Mefibosete, o rei, disse assim, olha, a partir de hoje você tem acesso livre à minha presença. Eu entendo aqui, irmãos, que Mefibosete estava sendo honrado pelo rei. Amém, irmãos? Você crê que Deus tem honra para a tua vida? Não sei qual foi a área da tua vida que alguém não acreditou, se alguém te humilhou, mas há uma honra de Deus chegando, aleluia, para a tua vida, como chegou para a vida de Mefibosete. Talvez alguém não acredite em você, mas não importa se alguém acredita ou não, se o rei acredita, se o rei apostou em você, se o rei resolveu te honrar, quem é que tem nada a ver com isso? Aleluia, receba nessa noite essa palavra. Na mesa do rei tinha honra reservado para a vida de Mefibosete. Tinha mais o que? Uma cadeira reservada. O rei disse, a partir de hoje você come pão assentado na minha mesa. Interessante, né, irmão? Que às vezes a gente nem sonha e nem almeja cadeira. Mas quando Deus quer que você se assente em alguma cadeira de honra, né, de destaque, Deus, ele vai trabalhar ao teu favor, aleluia, para que isso aconteça. Biblicamente nós temos o exemplo de quem? De José, não é? José jamais pensou que seria a segunda pessoa de maior prestígio, honra e autoridade na terra do Egito. Mas um dia Deus deu sonho a José, e Deus resolveu dar uma cadeira a José, que maior do que a cadeira de José só tinha a cadeira de quem, irmãos? De Faraó. Não sei, aleluia, se você almeja ou não sei, aleluia, mas aqui no texto nós vamos ver que Deus tinha uma cadeira de honra reservada também para Mefibosete. Aleluia. Deus também
Ele coloca você em lugares que você não esperaria chegar, não é, irmãos? Havia uma cadeira reservada. O que é que o texto diz mais para nós, irmãos? Agora o versículo 9, 8, né? Quando o rei diz que, né, iria fazer tudo isso por Mefibosete, aí o versículo 8 ele diz assim: então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Irmãos, um cão vivo serve para alguma coisa, não serve? Agora um cão morto serve para quê? Duas coisas eu vejo aqui nesse versículo. Primeiro, o olhar de Deus, ou o olhar do rei, não é? Ele diz: quem sou eu para tu teres olhado para mim? Eu entendo aqui, irmãos, que o olhar do rei, não é? Trazendo isso para o lado espiritual, o olhar do rei é um olhar de amor e um olhar de misericórdia. Por quê? Porque quando Mefibosete se expressa assim: quem sou eu, um cão morto tal como eu? Ele estava falando certamente da sua deficiência. Ele estava dizendo que ele não servia para muita coisa. Mas deixa eu lhe dizer um negócio aqui, irmão. Já estou com vontade de começar a encerrar, mas deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Você sabia que o olhar de Deus é diferente do olhar do homem? O homem, quando olha para nós, ele vê logo a embalagem, não é, irmão? Ele olha logo para a sua aparência, para a sua estética, não é? Ele olha se você se veste bem, não é? Ele olha para a sua postura, ele olha para a sua beleza, aleluia. Mas Deus é diferente do homem. Quando Deus olha, Deus não enxerga primeiro as falhas, Deus não enxerga primeiro os defeitos, Deus olha e enxerga o que ninguém mais vê. Sabe por quê? Porque se você fosse passar pelo crivo do homem, talvez você não estivesse aqui hoje. Alguém ia olhar e dizer assim: homem, aqui não dá para ser crente não, viu? Não dá para ser membro da INSEGEC, não é? Tem defeitos demais. Mas eu me alegro nessa noite porque o olhar do rei é diferente, irmão. O rei, aleluia, quando ele olha para você, ele não enxerga primeiro, aleluia, os teus defeitos e as tuas falhas, ele vê as tuas virtudes, ele te enxerga por dentro, aleluia. Ele diz para Samuel: Samuel, não olha, não atenta apenas para a aparência, aleluia, é passageira, vem o tempo, aleluia, danifica a aparência, o que importa é o caráter, o que importa é o que está dentro da embalagem, aleluia, o que importa, aleluia, é o que os olhos humanos não vê. Se fosse pelos olhos humanos, aleluia, nós estaríamos perdidos. Mas o olhar do rei é um olhar de misericórdia. Ele, quando olha para você, o olhar dele é um olhar penetrante. Ele vê o que está lá no profundo da tua alma. Quando ele olha para você, o olhar dele é mais poderoso que o olhar do Superman. Ele enxerga tudo em você, o que está lá dentro do seu coração. Aleluia, quando ele olha para você, aleluia, ele vê cada célula do seu corpo, cada átomo do seu, ele enxerga tudo que existe em você, ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Aleluia. O interessante aqui do texto é que o rei olhou para Mefibosete, e o rei aqui que simboliza o nosso Deus, ele olhou também para mim, para você. No meio de mais de 7 bilhões de habitantes na terra, ele te olhou, ele te escolheu, ele te viu quando você ainda estava em fome no ventre da sua mãe, igual ele disse para Jeremias: Jeremias, eu te escolhi antes que te formasse no ventre da tua mãe. E o olhar de Deus, ele é poderoso. Quando ele olha para você, ele vê até os teus sentimentos, ele vê até o que está, o desejo do teu coração. Eu estou olhando para vocês aqui agora, eu não sei o que está passando na mente de ninguém aqui, mas Deus, quando ele olha, ele enxerga até os pensamentos que estão aí dentro da sua mente.
Aleluia, um pregador inspirado diz que o olhar de Deus é tão poderoso que ele enxerga uma formiga preta em cima de uma pedra preta em uma noite escura, para dizer que do olhar de Deus nada se esconde. Aleluia, o escritor aos Hebreus diz que diante dele todas as coisas estão nuas e patentes. Aleluia, o olhar de Deus está nessa noite neste lugar. O olhar de Deus nessa noite, aleluia, está sondando o teu coração. Nessa noite ele sabe das tuas necessidades. Nessa noite ele sabe como chegou o teu coração neste lugar. Aleluia, ele sabe quantas lutas você tem enfrentado. Ele sabe das dificuldades que você tem passado. E nessa noite ele manda te dizer que nada se esconde do seu olhar. Ele contempla tudo. Aleluia. Quem sou eu, rei, para tu teres olhado para mim um cão morto tal como eu? Aí no versículo 9, o rei diz assim, olha, tem mais. Versículo 9 diz, então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse, tudo o que pertencia a Saul e toda a tua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Os irmãos lembram, né, irmãos, que Ziba foi quem quis tirar Mefibosete de cena? Mas aqui a Bíblia vai dizer no verso 10, trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás o fruto para que os filhos de teu senhor tenham pão que coma, e Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. Ou seja, aqui o rei está dizendo, Ziba, a partir de hoje você vai ser serviçal, empregado de Mefibosete. Olha, irmão, como Deus é extraordinário, né? Nós não devemos desejar morte para quem nos deseja o mal. Deseje vida longa a ele, viu? Para ele ver que o que Deus tem na sua vida é maior do que as pragas, aleluia, que ele jogou contra a sua vida, não é, irmão? Apesar que praga nenhuma alcança a vida do crente, não é verdade? Mas de vez em quando tem alguém que tosse, não é, pela nossa derrota, aleluia, pelo nosso fracasso, aleluia, mas a Bíblia diz que Ziba agora vai servir de serviçal para Mefibosete. Aleluia, só mais 2 pontos, irmãos, para nós encerrar. O que é que tem mais na mesa do rei? Versículo 11, a última parte diz assim, o rei diz, porém Mefibosete, comerás a minha mesa como um dos filhos do rei. Eita, que Deus grande, irmão. Você tivesse entendido, você tinha dado em 5 glórias, sabe por quê? Porque o rei estava dizendo para Mefibosete, olha, você não tem mais mãe, você não tem mais avô, não é? Você não tem mais nenhum parente de sangue próximo, só escapou você. Mas tem uma coisa, a partir de hoje eu vou te adotar como meu filho. A partir de hoje você come pão assentado à minha mesa como um dos filhos do rei, como um dos meus filhos. Ó, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você é importante para Deus. Tem um corinho bem antigo, o pastor Cláudio deve conhecer, diz assim, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, nada de ficar sentindo angústia e dor, neste seu complexo interior, né? Dizendo às vezes que não é ninguém, porque eu venho falar do valor que você tem, eu venho falar do valor que você tem, ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor, porque você tem um valor, aleluia, você é filho do rei.
Não deixe, irmãos, alguém te diminuir. Oh, glória! Maravilha! E o último versículo aqui, que eu quero destacar para a gente encerrar, versículo 13, diz assim: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Irmãos, se eu tiver errado, o pastor me corrige, né? Ele é meu professor. Aleluia. Eu procurei o significado da palavra Lodebar, né? E o significado, né, a etimologia da palavra que eu consegui encontrar é que Lodebar, o significado era terra sem mantimento, terra sem pasto, lugar de escassez, não é? Então, irmãos, Mefibosete viveu durante muito tempo em um lugar onde ele passou por privações e necessidades. Mas a Bíblia diz que agora ele passou a habitar onde? Jerusalém. Se você for estudar acerca da história de Jerusalém, você vai ver que Jerusalém hoje é a cidade mais importante do globo terra. Por quê, pastor? Porque a cidade de Jerusalém, ela tornou-se o centro da redenção da humanidade. A Bíblia diz que foi lá que Jesus foi crucificado. A Bíblia diz que foi lá que ele ressuscita ao terceiro dia. A Bíblia diz que foi lá que o Espírito desceu sobre os discípulos que estavam reunidos no cenáculo. A Bíblia diz que vai ser lá que quando Jesus voltar para o seu reinado milenar, ele vai reinar lá durante 1000 anos. Aleluia. Então, morar em Jerusalém, a Bíblia chama Jerusalém da cidade, aleluia, do grande Deus, e vários, aleluia, outro nome como cidade de Davi. E nós sabemos que o significado da palavra Jerusalém quer dizer habitação da paz. Eu não sei se algo tem tirado o teu sono por esses dias. Eu não sei o que é que tem trazido aflição para você, ansiedade, porque, irmãos, nós temos vivido um tempo, aleluia, onde as pessoas são tomadas por tanta ansiedade. Não é verdade, irmãos? É ou não é? Muita ansiedade. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus nessa noite nos reuniu, aleluia, porque Ele quer trazer sempre, não só hoje, mas sempre paz aos nossos corações. Eu não sei se você tem vivido igual Mefibosete em Lodebar, mas Deus está dizendo para nós através dessa mensagem, eu quero concluir com essa palavra, Ele vai te tirar, irmãos, de um lugar de escassez, de um lugar de dificuldade, de um lugar estreito, não é? Deus vai te tirar de um lugar de provações, de dificuldade, Ele vai te colocar em Jerusalém, um lugar onde tua alma vai gozar de paz e prosperidade. Amém, irmãos? Pastor, posso fazer uma oração pela igreja? Pode, vamos ficar em pé, irmãos. Vamos receber essa palavra nessa noite no nosso coração. Eu quero nessa noite liberar aqui, né, a palavra através da oração, porque eu creio que Deus, aleluia, Ele vai fazer milagre na minha, na tua vida. Eu creio que Deus não nos trouxe essa palavra nessa noite em vão, mas deve ter alguém aqui que está, quem sabe, passando por algo, né, parecido com Mefibosete, não é, irmão? Não sei se a mensagem se identificou com você, se alguma área da tua vida, não é, tem te trazido sofrimento. Não sei, aleluia, o que foi que tiraram de você, porque de Mefibosete tiraram tudo, né, irmãos? Você parou para meditar só um pouquinho no sofrimento daquele moço, alguém que um dia teve tudo, que habitou num palácio e depois foi morar num casebrezinho, não é, irmãos? Coisa ruim é você ter, aleluia, depois de passar a viver com a ausência daquilo que você tinha. É como você ter um carro, um veículo, e depois aquilo ser tirado de você e você passar a andar a pé novamente. Não é, irmãos? É ruim ou não é? Aleluia. Mas Deus nessa noite, é como eu já falei, Ele está aqui como o Jeová Jireh, o Deus que provê, viu, irmãos? Ele está aqui nessa noite como Deus que restitui, como Deus, aleluia, que opera milagres na nossa vida, muito mais além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Fecha os teus olhos comigo nessa noite. Aleluia, Deus santo, Deus eterno. Eu quero te louvar nessa noite, Deus, pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações.
Deus, e nessa noite eu creio que essa palavra é resposta de oração de alguém neste lugar. Eu creio, Deus, que essa palavra, Senhor, ela é profética para a vida de alguém. Alguém, Senhor, que tem passado por momentos de dificuldades, mas que o Senhor vai mudar o cenário. Eita, Deus grande. Dei comandar Gassurian, dei comandar Abaixandarás. Ah, Jesus, Tu és um Deus, Pai do sobrenatural. A Tua palavra diz que o Senhor traz à existência aquilo que não existe. Eu me lembro do começo de tudo lá no livro do Gênesis, quando o Senhor disse assim: haja luz. A Tua palavra é poderosa, Senhor. O Senhor é poderoso. Aleluia! Para fazer, o Senhor vai trabalhando nessa noite, Senhor. Eu não sei qual é a área da vida dos Teus filhos, Senhor, que precisa de restauração, mas vai restaurando nessa noite. Vai trabalhando nessa noite, Deus. Eu creio, Senhor, que alguém vai ser honrado neste lugar. Aleluia! Eu não sei como, nem através de quem, mas eu creio, Pai, que o que o Senhor tem para fazer, o Senhor vai fazer, Senhor. Porque o Senhor não promete nada, Pai. Aleluia, ninguém, Senhor, e deixa de cumprir com a Tua palavra. Eu quero nessa noite, Deus, abençoar o Teu povo, os Teus filhos que aqui estão, Senhor. Eu quero profetizar, Senhor, que o tempo de humilhação, que o tempo de sofrimento, Senhor, vai passar ou já passou, porque o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, Pai. Aleluia, libera nessa noite, Senhor, milagre que o Teu filho está precisando, que a Tua filha está precisando, Senhor. E eu creio que o tempo de sair de Lodebar chegou. É o tempo, Senhor, da vitória, é o tempo da restituição na vida dos Teus filhos. Eu oro e os abençoo em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aplausos ao Senhor.